was born one morning, rain come pouring down. I heard my mama say to my papa, let's call him John Henry Brown. Walk on, boy. Walk on, boy. Walk on down the road. Ain't no one in this whole wide world gonna help you carry your load. Walk on, boy. Walk on, boy. Walk on down the road. No one in this whole wide world gonna help you carry your load. All right, Stanley. Meu nome é Pica-Pau, motociclista aqui de São Paulo. Eu faço parte do Jacarés do Asfalto, motoclube que nasceu em 1996. Fizemos aí 18 anos no ano passado, né? E graças a Deus o clube está firme e forte, como tem que ser, né? E é assim que funciona. E eu sou locutor de eventos e organizador também. Eu organizo alguns eventos por ano aí, né? Durante o ano. E a maior parte do meu trabalho é realmente a locução. Não faço só os eventos de motociclista, às vezes o pessoal me convida para fazer um cerimonial, alguma coisa assim. Enfim, mas essa basicamente é o meu trabalho. E atualmente eu estou na presidência da Federação dos Motoclubes do Estado de São Paulo. É uma instituição que foi criada no ano de 2000 para tomar conta aí de vários assuntos, para a gente regrar algumas coisas, dar um norte para o pessoal que estava nascendo já naquela época, entendeu? Meio desnorteado. Então a gente pegou aí alguns caras assim mais experientes na época, né? Já tinham rodado bastante, já sabiam como é que devia funcionar a coisa. E criamos a federação. E até hoje também está indo tudo em ordem, graças a Deus. Estamos fazendo um trabalho legal aí só em São Paulo, né? Federação é só nível São Paulo. Mas pelo meu clube, pelo Jacarés do Asfalto, é só alegria. Rodo pra caramba, com muito prazer, graças a Deus. Sempre. Rapaz, são tantas emoções. Jacarés do Asfalto já me deu muitas alegrias. Aliás, eu posso dizer que só me deu alegrias. De vez em quando a gente faz uma reunião ou outra, lógico, interna. Tem aqueles arranca-rabo, aqueles perrengues, mas isso é normal. Eu acho que eu posso dizer, sim, seguramente, que a única chateação, né, que eu tenho de vez em quando no clube é essa, porque eu não gosto dessa parte. Né? Precisa ter, é necessária. Eu mesmo, por exemplo, eu estive na presidência do clube durante 12 anos. Né? E quando eu assumi a presidência da federação, eu larguei mão da presidência do clube, porque não dá para subir a chupacana ao mesmo tempo. Vou ficar colecionando tarjeta aqui e responsabilidade é ruim. Mas assim, na época, né, que nós fundamos o clube, em 1996, era uma época muito diferente de hoje. Era bem diferente, tudo, né, praticamente tudo no meio era diferente. Desde o equipamento que a gente tinha disponível, que na época eu rodava com jornal para não passar frio, forrava a jaqueta e o colete de jornal por dentro para não passar frio, né, que era o que tinha na época, né. Para os mais abastados não, mas eu rodava de turuninha, rodava de CGzinha, rodava de motinha, então era assim que funcionava. Até mesmo a cultura, né? Tudo que a gente vivenciou lá atrás, tudo que ficou, tudo que eu aprendi, muita coisa da doutrina, muita coisa da hierarquia, sumiu no tempo, né? E a gente tenta ficar martelando isso, resgatando, dando um toque para a galera que está chegando agora, né? Muito importante isso, mas o pessoal não quer saber não, ninguém quer escutar, ninguém quer ouvir. Parece filho assim da gente, entendeu? Que antigamente a gente ouvia muito pai e mãe pedir a benção, né? Hoje a molecada não quer saber de nada disso, o mundo deles também está mudado, então tudo mudou. Mas é assim, desde então, eu sou motociclista, um pequeno à parte aí, eu sou motociclista na verdade desde os 18 anos, legalmente. Com 17 eu já comprei minha primeira moto, fazendo poupança lá na época, tudo, na Caixa Econômica Federal. E aí eu comprei minha primeira moto, rodei um ano clandestinamente, né, na ilegalidade. E aí, com 18 anos, eu tirei minha carta de motocicleta. Então, isso já tem 32 anos que eu piloto moto. Né? Eu sempre tive moto, depois carro. Sempre foi assim. Primeiro moto nunca fiquei sem. Carro já fiquei sem, mas moto não. E aí, o que acontece? Mesmo antes da fundação do Jacarés do Asfalto, eu já rodava, eu já andava. Eu peguei gosto pela coisa. Assim. Quando eu conheci o mundo de viajar de motocicleta, eu ia fazer uns passeios assim curtinhos, né? Porque não tinha experiência, não tinha grana também. Eu trabalhava, começo de trabalho, né? Um dos primeiros empregos que eu tive foi ser funcionário público. Trabalhava no Tribunal de Justiça, então a gente, né, na época eu era menor de idade e tudo, então o salário era muito pouco. Aí
eu fui devagarinho, né, chegando lá. Mas até chegar nesse nível, né, que eu posso dizer para você, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho dessa história com o jacaré, eu rodei bastante, né, eu viajei bastante sozinho e botava assim um lugar na cabeça e ia para lá, entendeu? Eu ouvia falar que Caraguá era legal e ia para Caraguá, eu ouvia falar que Boiçucanga era legal e ia para Boiçucanga. Então assim, começou dessa forma, peguei gosto pela coisa. E na época tinha muito pouco motoclube, né? Muito menos ainda do que em 96, né? Tinha muito menos, tinha uma meia dúzia aí que a gente conhecia, mas eu não tinha contato, eu conhecia uns caras assim daquela época, mas não tinha muito contato de sair com eles, eu saía mais, era sozinho mesmo. Eu era meio errante assim, meio sem era nem beira, easy rider mesmo, né? E depois eu fui me aproximando, fui conhecendo a cultura, o pessoal, tal, não sei o quê. Eu morava lá, eu moro na Vila Matilde atualmente, né? Mas antes de eu morar lá na Zona Leste, eu já tinha contato com bastante gente que andava de motocicleta, nível grupo. Aí comecei a fazer umas viagens acompanhando esses caras, né, que já eram de motoclube, já pertenciam a motoclubes. Tinha muita escuderia na época, né? Não era nem motoclube nem motogrupo, era escuderia que chamava. E eu já rodava um pouquinho assim com os caras, pô. Aí fui pegando gosto pela coisa, tal, não sei o que lá. Aí eu conheci o Jacaré na época, né, que foi o puxador aí da história, né, quem realmente puxou a ideia de fundar o Jacaré do Asfalto. Aí a gente ficou amigo, começamos a viajar junto também, eu sem escudo, nada, nós dois aliás, né. Aí depois que nasceu a ideia de fundar o Jacaré do Asfalto, e aí eu entrei pro grupo. A partir daí, o meu destino já começou a mudar, porque aí eu já ia atrás da onde o povo estava, na verdade, né? Da onde os motociclistas estavam. E no primeiro ano assim de motoclube, eu já fiz uma marca assim muito grande rodando pelo clube, né? Às vezes até sozinho também, porque eu sempre gostei de rodar sozinho, né? Mas enfim, no primeiro ano de motociclista, assim, como o Jacaré do Asfalto, eu já rodei bastante, assim, chamou atenção a marca, né? Eu já vinha marcando, na verdade, desde 88. Eu comprei uma XL 250 na época, mas estava assim, zeradinha. Era uma XLR, que era 1982. Só que o camarada cuidava muito bem dela e quase não rodava. Eu peguei a moto assim, não tinha 10 mil quilômetros, né? E ao final de 3 anos, eu percebi que eu tinha rodado mais de 70 mil quilômetros com a moto. E isso me causou assim não é uma curiosidade, um espanto, vamos dizer. Eu marquei na agenda lá, XL 250R, placa tal, chapa tal, não sei o que. Rodei lá mais de 70, não sei se foi 70 ou 80, não lembro direito. Mas tá marcado na minha agenda lá. Foi assim. Aí desde então eu comecei a marcar nas agendas todas as motos que eu tive, quanto eu rodei, para fazer um balanço de quanto eu rodava por ano, né? E aí foi assim, foi 20 mil no primeiro ano, 25 no segundo, 30 mil, 40, 50. E de lá pra cá, depois que eu cheguei nessa marca de aproximadamente 45, 50 mil quilômetros, eu nunca rodei menos do que 50 mil quilômetros por ano. Eu falava assim pro pessoal, pô, eu troquei o óleo da moto já 2 vezes esse mês. Aí o pessoal ficava, como assim, você é louco? Troca de óleo dura 3 mil quilômetros. Pois é. Então já rodei 6 esse mês aqui. Coisas assim, né? Coisa de louco. E tudo sempre, né, assim, já no meio motociclístico. Aí eu comecei a ir para os eventos, né? Comecei a viajar bastante para locais assim que o pessoal falava que era legal, que tinha um evento legal. Eu pegava a motoca e às vezes o Jacaré do Asfalto ia para lá, eu ia para cá, eles iam para o norte, eu descia, eles desciam, subiam. Às vezes a gente ia para um evento, tinha marcado um evento, passeio perto, eu ia para longe, enfim. Então aí fui acumulando história aí em cima disso e até hoje, graças a Deus, eu tô mantendo mais ou menos essa média aí. Não é porque eu quero, porque eu forço, é porque eu gosto, porque eu posso, porque eu tenho tempo, tenho condições de fazer, minha família me dá um suporte, né? Então isso aí é bem legal. Eu tenho algumas, né? Mas eu sempre gosto de falar de quando eu fui para Tocantins, né? A primeira vez que eu fui para Tocantins. Eu assisti um filme, vi um vídeo, alguma coisa assim, que o cara pegava assim, abria o mapa numa mesa e jogava uma caneta. Onde a caneta pingasse lá, era lá que ele ia. Eu fiz a mesma coisa. Eu tenho, aliás, eu esqueci de trazer. Depois eu vou lembrar de deixar para vocês. Eu comprei um guia rodoviário, né, em 95, 94 por aí. E aí eu fiz isso, abri o guia rodoviário lá, o mapa rodoviário do Brasil,
Peguei a caneta, levantei e sem olhar para onde estava assim, balancei, pumba, caiu no Tocantins. Falei, pô, vou lá. Aí fui pesquisar o que tinha no Tocantins lá, o deserto do Jalapão, né? Falei, pô, vou lá nesse tal desse deserto desse Jalapão aí, que na verdade não é deserto nada, né? A gente roda realmente sobre areia lá e tal, mas o deserto praticamente lá é inexistente pro lugar onde a gente vai, onde é mais cultuado lá o turismo. E assim, eu fiz a conta, não tinha roteirizador naquela época, né? A conta que a gente fazia era tudo na caneta, somava a quilometragem que tinha, que eu pegava no mapa lá no mesmo guia lá de São Paulo ao Tocantins, quantos 1000 quilômetros dava lá, fazia a conta da gasolina e fazia vezes o tanque, etc e tal. Enfim, e saí numas férias. Eu tinha uma Turuna 125 na época, né? Isso aí faz um tempinho. Aí eu botei lá a caneta, caiu no Tocantins e eu fui embora. Beleza, aí maravilha. Daquele jeito, mambembe. Eu tinha mandado fazer um Santo Antônio na minha moto para carregar fogareiro, que naquela época a gente andava com fogareiro. A barraca era um saco de ferro pesado pra caramba, um saco de lona pesado pra caramba. Aí eu falei, não vou levar barraca, vou levar minha rede. Olha só que doideira. Saí de casa com uma rede, um lençol, um cobertor, um fogareiro de 2 bocas e um bujãozinho de gás vazio. Tudo amarrado na moto. E fui embora. Vamos ver o caminho que faz aí para chegar lá no Tocantins e vamos lá. Toca. E aí cheguei lá no Tocantins assim, desse jeito, errante. Dormi em posto de gasolina, né, na carroceria de caminhão, porque tinha que economizar, não tinha grana para viajar, fazer tudo assim, luxo, hotel, etc e tal, não tinha condições. Peguei a estrada com o mapa na mão, né? Olhava assim até onde tinha que ir, até onde cidade, tinha que dobrar, virar para lá, virar para cá, etc e tal. Aí fui embora. E cheguei lá no deserto lá do Jalapão. E quando eu cheguei lá, não tinha deserto nenhum, cara. O lugar onde eu fui era maravilhoso, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei no Brasil. É lá no miolo do Tocantins, lá, faz parte do deserto do Jalapão. Só que é um oásis, cara. É um lugar lindo, maravilhoso, um lugar deslumbrante. E eu fiquei lá, como é que se diz, extasiado com a paisagem toda que eu curti, os lugares onde eu dormi. O pessoal fala, pô, o cara veio de São Paulo, tá com essa motinha aí de São Paulo, lá, não sei o que. Aí me abrigavam lá, né? Dormi em vários locais assim de gente que na casa de gente que eu nunca tinha visto na vida. E aí bate um papo lá, 5, 10 minutos, a gente virou amigo, aí se ciceroneavam, né? Eles iam de cavalo, eu ia de moto, às vezes andava de cavalo também, bug, enfim. Foi assim realmente um passeio muito legal, que eu curti pra caramba. Eu tenho o costume de onde vou, quer seja trabalhando ou passeando, fazer um turismo assim pela região. Eu gosto de aproveitar ao máximo onde eu tô assim para conhecer lugares, né? E não é restaurante chique, não, essas coisas. Eu gosto de natureza, eu gosto de onde tem cachoeira, de tomar banho de rio, essas coisas assim, entendeu? Ver lá uma nascente, aí é legal. E eu fui lá pro Tocantins dessa forma, beleza, maravilha. Aí voltei, uma aventura legal, então eu falei, poxa vida, eu me aventurei tão longe, foi tão legal, deu tudo tão certo, né, e tal, não sei o que, vou fazer uma viagem mais longa. Aí cafifei de ir pro Amazonas, né? E só que a comunicação naquela época era muito falha, não tinha tanto motociclista que viajava como hoje, né? Hoje você sabe aí direitinho tudo como faz, estrada que pega, que tempo que pega, onde dorme. Dá para você fazer cálculo assim, preciso da coisa. E eu fui justamente na temporada de chuva lá, e eu não sabia, né? Fui embora. XLão 250. Meti o pé na estrada e fui lá, rapaz do céu, foi uma viagem assim que eu não esqueço nunca mais. Porque assim, quando você chega lá, né, na Amazônia e começa a rodar por qualquer estrada que seja, hoje não, hoje em dia tá diferente a coisa, mas naquela época você rodava, vamos supor, eu cheguei a fazer lá assim 300 km num dia só. E tinha dia que eu rodava 50. Porque era uma condição assim tão difícil. Primeiro, a moto atolava e batia o cárter no chão. Aí tinha que cavar para dar o pedal, tinha que cavar assim em volta do pedal, cavar na frente, cavar atrás, colocar madeira, teco de pau, pedra, porque assim, às vezes você para perto de um caminhoneiro, às vezes tem um carro fazendo trilha lá, alguma coisa assim, às vezes tem motoca fazendo trilha no meio do mato, você até consegue uma ajuda, mas tem hora que não dá. E aí tem que se virar sozinho.
E eu, inexperiente total, de ter que levar ferramenta própria para cavar, não sei o que, era na mão, era com um pedaço de pau, fazia lá uma estradinha lá para a moto poder sair. Só que ela saía daqui, 50 metros depois caía de novo, atolava tudo de novo. E a moto descia assim, ficava paradinha. Você saía dela assim, a moto ficava de pé, no lamaçal. E lama, quanto mais você mexe, né, mais afunda, mais prende, mais trava. E a relação embarreada, a roda embarreada, paralama embarreada, tudo embarreado. E aí ia cavando, né? Tinha hora que eu rodava pelo mato, que eu via que tinha trilhazinha de gente a pé lá. Aí eu conseguia levar a moto para lá e rodava pelas trilhazinhas. Aí rendia um pouco, tinha hora que a trilha acabava, tinha que voltar pro barro. E na hora de dormir, o pessoal dos caminhões, né, que fazia aquela... fazia tipo assim, no comboio de caminhoneiro lá, eles faziam um esquema assim fechadão por causa dos bichos, né, por causa dos animais lá. Onça, anaconda, enfim, todo mundo tem medo de tudo lá, né? Aranha, sei lá. Aí o que acontece? Algumas vezes eu dormi nas torres da Embratel. Eu pulava o muro da Embratel lá, os caras faziam escadinha pra mim lá, jogavam minhas coisas lá pra dentro. E dormia lá e no dia seguinte ficava gritando, chamando. Aí o cara lá jogava uma cordinha lá pra mim pular o muro de volta, pra poder sair fora, pra não ficar no perigo. Porque o cara falou, se você armar a sua rede, não tinha barraca, né? Se você armar a sua rede na carroceria do caminhão, chega uma onça aí, velho, nós estamos lá na cabine, o outro tá na carroceria, dentro do carro, que tá transportando lá pra lá, sei lá onde que é. Ninguém vai nem ver. Não vai nem sentir, não vai nem dar tempo de te ajudar aí, o que você vai fazer, o que vai acontecer com você. Porque o bicho pega mesmo, né? O bicho pega lá, literalmente falando. Então tinha todo esse cuidado e o pessoal abrigava, né, a gente. Comia, bebia com eles lá, porque, eu achei que ia fazer a viagem num dia, né? Tipo assim, cheguei lá, eu não fui até a Zona Franca de Manaus, por exemplo, cheguei lá, que era onde eu queria ir, né? Não fui. Eu fui lá, rodei mais ou menos lá uns 300, 400 quilômetros lá pra dentro e desisti da ideia porque não deu pra seguir, porque eu peguei realmente uma temporada muito ruim. Então essa viagem assim, eu tava com a roupa que eu achei que era suficiente para ir e voltar, não deu, obviamente que não deu. Tinha vezes lá que eu ficava 2, 3 dias com a mesma muda de roupa, porque não tinha nem lugar para lavar, não tinha nascente, tinha água de chuva, mas você fica nu enquanto lava a roupa, não dá, não tem como, não tem esquema. Aí os caminhoneiros às vezes abriam a torneirinha lá do negócio da carroceria lá e eu conseguia lavar uma roupa lá, deixava secando um pouco antes de viajar para colocar uma roupa de baixo, porque não tinha nada de útil. E a moto daquele jeito lá, barro até o documento, entendeu? Ensacava tudo, porque a moto caía, tombava no barro e aí puxa daqui, puxa dali. Eu tinha Santo Antônio também na época, mandei fazer um Santo Antônio na XL de 1 metro de altura. Porque eu amarrava lá o meu fogareiro, minha rede, minha coberta, o bujãozinho de gás de 2 quilos, etc e tal. E era assim que a gente viajava. E naquela época eu nem era, acho que eu não era Jacaré do Asfalto, não, já era assim. O Santo Antônio da minha moto era todo franzidinho assim, parecia um rabo de jacaré mesmo, sem querer. Porque tinha que prender as coisas e ela não podia descer, né? Aí teve que fazer chanfrado assim, o negócio ficou parecendo um rabo de jacaré. Então assim, digo a você, eu não consegui completar a viagem, o destino que eu queria, né? Mas foi uma experiência muito assim, inesquecível. Eu tava com medo de febre amarela, tava com medo de doença de Chagas, mesmo que a gente toma vacina, tudo, né, pra ir viajar, eu tava com medo de ser mordido por um bicho lá qualquer, comer um trem lá qualquer na estrada que eu não conhecesse, enfim, passava um monte de coisa na cabeça. Mas assim, eu fui em frente até a hora que deu. Aí quando não deu, eu falei, bom, vou começar a fazer a viagem de volta, né? E vamos que vamos. E vim embora, meti o pé de volta, daquele demora toda lá de novo, que atolava. Aí na volta eu tava um pouquinho mais experiente, né? Mas estrada de lama, cara, estrada de barro, não tem como você saber o chão que tá na sua frente. Às vezes você pensa que é só aquela laminha assim, né? Aquela laminha de nada assim, quando você entra lá é um atoleiro mesmo brabo e a moto fica parada lá. Então, muito difícil. E a gente acaba ajudando os caras a engatar lá corda para puxar, o trator puxar caminhão. Enfim, é uma doideira, uma loucura. Hoje em dia tem segunda pele, né? Hoje em dia tem bota impermeável, hoje em dia tem capacete super seguro. Então, o equipamento hoje diminuiu bastante. A barraquinha, hoje você faz um saquinho desse tamanho assim, tá sossegado, entendeu? Tá tranquilo. Então, assim, eu acho que hoje em dia, por exemplo, quando eu vou fazer viagem longa, né, só um pequena parte. Para eu fechar o estado, o país, né, faltam só os estados de Roraima e Amapá
para eu conhecer todos os estados brasileiros. Não fui ainda por causa daquela travessia do Rio lá, que eu não tô afim de fazer aquilo lá, então eu vou refutando até a hora que a vontade vai me vencer e eu vou acabar indo lá e atravessar a moto. Eu estou tentando vários outros caminhos. Então, assim, hoje em dia existe muito isso, né? Da internet, o advento da internet chegou realmente para ajudar. Na época que alguns caras já usavam, eu desci o sarrafo, eu achava que isso era coisa de coxinha. Que é isso é viagem de babaca, ficar programando tudo, acertando tudo, fala com o outro, fala, não, mas é muito útil. Então, assim, hoje, para quem vai fazer uma viagem longa, existem aí alguns sites especializados nisso, existem informações em tempo real da estrada. Eu já quebrei a cara com o roteirizador, porque estava dizendo que a estrada estava boa, cheguei lá, não tinha estrada. Aconteceu a mesma coisa quase que lá na Amazônia, atolava toda hora a moto e xingando até a 15ª geração do cara que tinha feito aquilo lá, dizendo que a estrada estava boa e não estava. Então, assim, hoje em dia é muito fácil fazer isso aí, né? Eu digo isso aí, eu não sou assíduo na internet, porém eu vejo os relatos dos amigos, eu vejo o planejamento dos caras. Então liga antes, planeja antes, com tempo, faz o roteiro, monta direitinho. Se tem condições de conversar com o motociclista que é da cidade para onde você quer chegar. E o cara te indica. Eu vejo gente aí hoje do Acre vindo para São Paulo. Pô, velho, que caminho que você fez? Então, assim, pô, que beleza. Rodou só pro asfalto, né? Só pro asfalto. O dia, quando eu fui pro Acre, eu não peguei só asfalto. Eu me lasquei. Também foi outra viagem assim que foi mais ou menos assim, que nem na caneta. Ela caiu na pontinha do mapa assim. Tava quase saindo. Aí eu fui pro Acre, né? Foi em outra viagem diferente dessa do Amazonas aí. Foi em outra tocada. Aí eu fiz outro caminho. Só que eu não peguei só asfalto. Hoje não, o cara veio de Goldwing de Acre pra cá. E a moto dele tava limpinha, não tinha nenhum risco, não tinha nenhuma queda, não tinha nenhum problema. E ele veio com outro companheiro com uma Midnight, né, da Yamaha. Então quer dizer, hoje tem. Então assim, com o advento da internet para ajudar, não requer prática nem experiência. Infelizmente, hoje em dia é assim, embora tenha que ter, mas tem gente que vai fazer a viagem a primeira vez e quer fazer uma paulada, quer viajar 13, 14, 20 mil quilômetros. Então hoje em dia tem essa facilidade. Se o cara conseguir se planejar com antecedência o máximo possível, trocar ideia com os moradores, os motociclistas moradores da cidade onde ele vai, né? Tem vários sites especializados aí que tem esses contatos, tem dicas, né? Eu acho que isso aí vale bem a pena, porque as minhas dicas, veja bem, eu viajo faz muito tempo, né? Então eu peguei de tudo, peguei das dificuldades até chegar na facilidade hoje. Então é óbvio que hoje eu também uso o roteirizador lá do Sem Parar, né? Eu uso lá bom, enfim, são do 4 rodas, são vários roteirizadores aí que a gente usa. Então eu também, para até calcular a viagem, valor, custo direitinho, caminho, aí eu faço aquela opção, né, de florear o caminho. Tá indicando que são 950 km em linha reta, eu quero fazer 1.300 porque eu vou passar em outros lugares para aproveitar e conhecer. Então acho que assim, a grande dica na verdade é essa daí, porque hoje em dia o equipamento tá aí, o capacete evoluiu. Eu viajava com Induma, né, na época. Aquele Induma que tinha um monte de fita isolante colado assim. Tinha só um estágio na viseira, aquele era o meu capacete da época, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem muito equipamento bom aí que você pode estar a 280 numa moto que ele protege bem, luva com bastante proteção, como eu disse, tem segunda pele, tem calças com reforço, tem jaqueta com reforço. Então assim, hotel em tudo quanto é lugar, né? Várias viagens que eu fiz, eu abasteci a moto com gasolina vermelha, azul, amarela, preta, verde, branca, porque era o que tinha, o cara vende lá a gasolina na beira da estrada. Hoje, muito difícil você pegar um roteiro aí legal assim de uma capital a outra, por exemplo, que não tem um posto a cada 200 km no mínimo. Então qualquer moto aí tem essa autonomia hoje, né? Na época não, na época eu chegava lá e falava, velho, ó, você pode comprar gasolina por exemplo, na época, né? Se fosse hoje, de R$2 a 15 o valor. Essa 15 aqui é pura, mesmo que você compra no posto, as outras são misturadas. Aí, meu filho, seja o que Deus quiser, bota na sua moto aí e vê o que dá. E o cara, para vender a gasolina para você, falava desse jeito. Falava, ó, aqui eu tenho octanagem aqui 0 até 96, pode escolher. Aí, quanto que é? Mas, por exemplo, você ia pagar 3 litros de gasolina hoje, cada litro você pagava R$5. Só para sair daquele sufoco lá, porque o cara já sabia que quem passasse por ali ia estar no perrengue, ia estar no gargalo, só no cheirinho da gasolina e não ia ter posto para abastecer. Então ele montava a banquinha dele,
com vidro lá de azeitona, de maionese, de palmito, e a gasolina colorida lá, e você escolhia ali de acordo com o bolso que você estava preparado ali para aquela viagem. E aí, meu filho, tinha hora que você colocava lá e a moto começava a babar mesmo, não tinha jeito. Fumava, não rendia, fazia de tudo um pouco, né? Então, hoje em dia não, tem todas essas facilidades aí, né? Mas o conselho que eu tenho aí, basicamente hoje em dia, é isso aí, faz uma programação legal, com um roteirinho legal, que não tem erro, não dá galho. Praticamente você roda, o país tem hoje, né, transoceânica, tem linha verde, vixe, tem um monte de coisa aí pra fazer que é legal. Então, essa aqui é a minha guerreira atual, uma Falcon 2005, embora não pareça, né? Nenhuma moto minha, nunca, muito difícil, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu deixei uma moto original. Porque não dá, além dos equipamentos necessários para viajar, baú com churrasqueirinha lá em cima, um bagageiro é super importante sempre, né? Tem suporte para alforje também, tem uma pedaleira avançada aqui que não é do comando, é só para descansar o pé na estrada, né? Para-brisazinho para quebrar um pouco do vento, protetor de mão ali, etc e tal. Os equipamentos são só o básico necessário, minha moto não tem frescura, é aro de alumínio, que é mais, né, mais leve, mais resistente também, etc e tal. Então é só isso que eu faço basicamente na motoca. E essa moto aí já está com quase 100 mil quilômetros rodados. Mas o ano passado eu comecei a fazer viagens teste, né? Fiz muito test drive com o Spider, então a moto ficou assim um pouco parada. Eu já rodei de Spider aí fácil, acho que uns 30 mil quilômetros, né? E aí estaria com essa quilometragem na moto se eu não estivesse fazendo os test drives aí para a BRP via Spider. Então eu também estou com o Spider estacionado na garagem lá, que eu faço muita viagem com ele. Mas é assim, eu tive várias motocicletas e não me adaptei com estradeira. É a coqueluche do nosso movimento, né? É o que mais tem, é o que mais vira, é o mais legal, é o que chama atenção. Mas como eu gosto de me aventurar, eu não gosto de fazer roteiro reto, eu não gosto de pegar 101 para chegar na Bahia. Eu vou pelo Rio de Janeiro, eu vou para Minas Gerais, eu vou floreando bem o caminho, o máximo que eu puder, o máximo que a grana der. Às vezes eu faço a conta assim, para mim viajar e voltar vai gastar R$700, eu ponho lá 1.000, só para rodar R$300 a mais de gasolina e faço a conta do que dá para fazer, o que dá para conhecer. Muito difícil eu ir e voltar pelo mesmo caminho, no mesmo passeio, não sei que seja perto, mas estou falando de viagem longa, né? Quando a gente tira a moto para rodar mais de 1.000 quilômetros. Isso aí é o que eu considero uma viagem, né, de verdade. Então, aí eu faço caminhos alternativos, porque eu gosto de conhecer cidadezinhas, lugarejo, passo por lugarzinhos assim tombados no Brasil inteiro, né? Então é muito legal esse histórico, a gente tirar foto em igrejinha, né? Conhecer assim, lugares que são tombados, que não pode mexer numa pedra na rua, nada. Muito legal. Então eu prefiro fazer essas rotas alternativas 100%. Às vezes eu não posso, né? Às vezes eu só tenho condições de chegar e voltar pelo mesmo caminho lá por conta de grana, né? Ou eu me hospedo, ou eu viajo, ou eu como, eu viajo. Então a gente tem que balancear, tem que dividir as coisas todas e eu acabo indo e voltando pelo mesmo lugar e pelo mais perto. Mas invariavelmente, 90% das vezes eu gosto de florear. Então assim, eu prefiro o estilo trail, né? Sempre preferi, porque eu gosto de me aventurar. Então a moto estradeira te deixa, né, meio minado, assim, te deixa meio, né, você fica meio como é que se diz? Caramba, fugiu a palavra aqui. Restrito, você fica meio restrito, né, no caminho. Não pode se aventurar muito. Eu gosto realmente de conhecer lugares assim, dentro do lugar que eu optei para viajar, para passear. E aí o que acontece? Às vezes os caras falam assim comigo, por conta do trabalho, né, que eu faço locução, e aí o pessoal fala assim, mas para você é fácil, né, atingir quilometragem e tal, que nem você fica, você fala aí de vez em quando e tal, não sei o quê, porque você viaja para trabalhar e tal. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, é um engano essa fala sua aí, porque você realmente não sabe das coisas. O que acontece é assim, quando eu vou trabalhar, eu procuro florear o caminho, já que eu estou indo, por exemplo, semana que vem eu vou fazer uma viagem longa, vou viajar aí 4, 5 estados. Já que eu estou no trecho, é óbvio que eu vou tentar, né, zigue-zaguear o máximo que eu puder, porque eu tenho amigos em vários estados do Brasil, então eu vou lá, vou jantar na casa de um, almoçar na casa do outro, sei lá, fazer um passeio assim bem mais alternativo que eu puder. Isso eu estou indo trabalhar e vou aproveitar e vou passear, mas eu vou trabalhar no Espírito Santo,
Só que eu vou para Bahia, vou para Goiás e vou voltar por Minas Gerais. Então esses outros roteiros aí não tem nada a ver com o meu trabalho. E outra, a última vez que eu tirei a minha motocicleta da garagem para passear, só passear, não passar na frente de evento nenhum, só dar rolê, foram mais de 3.000 quilômetros que eu rodei. E você foi para onde? Para Praia Grande, que é 80 quilômetros daqui de São Paulo? Então existe uma diferença muito grande do cara que fica aí no RPM, rodando lá só pelo município, que a gente fala hoje em dia, tem essa moda aí, o cara que vai daqui ali só comer um peixinho e volta, e eu tirar a minha motocicleta para viajar mais de 3.000 quilômetros, para passear, sem ir a evento nenhum. Então aí não tem foto, não tem registro, estou passeando para mim, eu não estou indo na casa de ninguém, não estou passando na frente de nenhum evento, não estou marcando presença lá, não estou levando minha bandeira, não estou pegando troféu, não tem nada disso. É passeio, só para mim, para onde eu quero ir, na casa dos meus amigos, etc. Então isso aí eu acho que é um verdadeiro, né, espírito de aventura. Eu aprendi assim, como eu disse, eu comecei a andar de motocicleta fora do meio motociclístico. Depois que eu entrei para o meio aí a coisa mudou, porque eu aproveitei, né, e viajar com os meus amigos e ir para certos lugares que tem evento lá. Legal, é uma desculpa, na verdade, é um motivo para ir. Ah, vamos lá para a Bahia porque tem um evento lá. Legal, pô, a viagem é gostosa, viagem é linda, maravilhosa. Os caminhos que a gente faz que é legal, as paradas, os almoços, os jantares, as dormidas, etc e tal, os conhecimentos que a gente tem na estrada, algum problema eventualmente que uma moto tem ou outra. Então já aconteceu assim, em caso da gente parar com a moto com o pneu furado e bem na frente de um sítiozinho lá. E o pessoal do sítio chama a gente para almoçar na casa deles, mataram um pato lá na hora para fazer pra gente, olha que coisa, cara. 10 caras na estrada lá, a pessoa nunca tinha visto na vida, no interior de Minas Gerais, inclusive, foi isso aí. E a gente voltando de viagem, furou o pneu do cabra, só que o posto de gasolina era longe pra caramba. Aí um lá montou na moto com o pneu na traseira lá, foi embora e a gente ficou lá esperando, sentado na calçada. Daqui a pouco o cara veio falar: ó, eu acabei de matar um pato aí pra vocês comer, vamos lá almoçar na minha casa. Ó, armou uma mesa lá na garagem dele e a gente sentou lá pra almoçar. Quando o cara chegou, ficamos lá batendo papo, viemos embora tarde, assim, bem mais tarde do que a gente estava planejando por conta desse almoço maravilhoso que o cara fez lá e começou a bater papo, etc e tal, porque disse que sempre via as motocicletas passando e tal. E aí, contar aí pro The Riders aí, né, para todos os telespectadores aí, que é o seguinte, o ano passado, por exemplo, eu fui homenageado em Macaé, né, recebi a chave da cidade, inclusive ela está aí no escritório. A chave da cidade eu recebi das mãos do prefeito, né, doutor Aloísio, por intermédio do Motoclube de Macaé, do meu grande amigo Ailton. Então, dentro do Macaé em 2 e 3 rodas, né, ele tem lá um motociclista homenageado do ano, motociclista do ano, que é homenageado no evento. Por N fatores, né? Cada ano é uma personalidade diferente por ter feito alguma coisa, etc e tal. E a homenagem do ano passado foi na minha marca, porque até eu chegar lá em Macaé o ano passado, no mês de novembro do ano passado, eu já havia contabilizado 1.045.623 quilômetros rodados em cima de uma motocicleta. Desde aquele fato que eu contei lá atrás, que eu na XL 250 eu rodei lá 80 mil quilômetros em 3 anos, aí eu marquei e dali comecei a marcar. E foi indo, até virar 1 milhão. E eu comentei, né, com meu amigo lá assim, de bobeira, eu falei: ó, eu acho que nessa viagem aqui eu estourei 1 milhão de quilômetros. Aí ele continuou fazendo, de repente ele se ligou que eu tinha falado assim: ué, como assim? Acho que eu estourei 1 milhão de quilômetros vindo pra cá. Pô, como assim? Tá louco? Não sei o que e tal. Aí surgiu a ideia, eu fui em maio, né, na verdade, pra lá em Macaé, e nessa viagem de maio eu comentei: pronto, tá estabelecido, você vai ser o motociclista homenageado do ano aqui em Macaé, vai receber a chave do prefeito aí, a chave da cidade das mãos do prefeito. Então, assim, isso pra mim é um fato muito importante na minha vida de motociclista, porque atrás disso tem a minha família, que me dá o suporte, que me ajuda, tem o meu trabalho, tem os meus amigos, tem os motociclistas do Brasil inteiro, que eu já conheci vários aí, lógico que a gente não conhece tudo, vamos morrer sem conhecer. E agora meu próximo intuito é conhecer, né, Roraima e Amapá, que não fui ainda por causa daquela travessia do rio lá, que não estou a fim de fazer, mas uma hora eu vou fazer, porque eu quero fechar essa marca aí também, fechar o Brasil. Só faltam esses 2 estados. Então, assim, para mim foi muito gratificante, uma conquista pessoal,
porém, né, eu dedico, eu divido, eu me espelhei também em muitos caras aí que eu já conheci, que já rodaram muito mais do que isso, né, e nem marcaram nada, enfim. Foi uma curiosidade, comecei fazendo de bobeira e sem querer eu percebi que estava chegando lá e aí contei a história e recebi essa homenagem linda e maravilhosa o ano passado lá em Macaé. Então, eu acho assim que esse estilo de rodar devagar e sempre, que é um conselho que eu dou assim, meu, fatal para todo mundo, que é muito gratificante você aproveitar 100% a estrada, né? Eu digo a vocês que é o seguinte, eu já passei pela Dutra incontáveis vezes, já passei pela Fernando Dias incontáveis vezes, já passei pela Castelo, Anhanguera, as principais saídas de São Paulo, seja lá quais forem. Mas toda vez que eu passo lá, cara, eu não corro no trecho que eu já conheço. Eu vou sempre na mesma tocadinha, na mesma balada. E a minha tocada, quem viaja comigo, uma vez nós fomos daqui para Bahia em 9 motocicletas e um carro de apoio, daqui até Prado. E de lá, assim, metade esticou e metade voltou. Nós fomos ainda lá para cima. Eu avisei o pessoal assim de cara, falei, olha, quem quiser acelerar, cara, sai fora do bonde aí, porque eu rodo, eu vou daqui até a Bahia a 110 por hora, 100, 110, 120 para fazer uma ultrapassagem, recolho, tiro a mão e volto no 100zinho, 110. Eu já avisei a galera toda que estava comigo, porque eu estava de 250 cilindrada. O cara que estava mais próximo disso tinha uma Shadow 600, né, que roda facilmente, é 130. E eu deixei claro, falei, olha, se vocês quiserem, porque o pessoal me colocou para puxar o caminho, porque eu conhecia de cabo a rabo, para onde a gente ia. E eu fiz um roteiro legal por Minas Gerais. Foi a primeira coisa que eu me preocupei. Falei, olha, vocês têm certeza que vocês vão viajar comigo, 8 motocicletas atrás de mim, mais um carro, daqui até a Bahia, a 110 por hora? Não, Pica-Pau, vai aí que nós vamos seguindo você. Cara, e foi, todo mundo junto, deu super certo. Teve gente que chegou lá, já no meio do caminho, assim, algumas mulheres que foram, né, acompanhando os maridos lá, falaram, nossa, meu, que viagem maravilhosa é essa. Eu nunca tinha aproveitado tanto uma viagem quanto essa que a gente está fazendo, porque o meu marido, quando está sozinho, dá 170, 180 na moto. Eu nunca tinha aproveitado tanto uma viagem como essa, assim, que você veio puxando, assim, e os comentários lá. E aí nós chegamos lá na Bahia, já quebrou uma moto no meio do caminho, deu um problema elétrico lá, demorou para consertar. E aí a gente chegou lá na Bahia por volta de 1h mais ou menos da manhã. A gente estava assim, antes da BR-101 ainda, por Minas Gerais, né? Aí eu parei num lugar assim que é praxe, que é no alto do morro assim, que a estrada tá bem alta lá, subimos um morrão lá. Aí eu falei para todo mundo desligar o farol das motocicletas, o cara desligar o pisca-alerta. Falei, não passa ninguém aqui, 1h da manhã nessa estrada aqui, fica frio que só tem bicho aqui. Pode desligar tudo aí que ninguém vai atropelar a gente. Encostamos as motocicletas bem encostadinha lá no acostamento, o cara desligou o pisca-alerta. Levei todo mundo pro alto do morro assim, falei para tirar o capacete e olhar para cima, para ver aquela imagem maravilhosa, estupenda, né, que é inesquecível. E eu não sabia que tinha gente lá atrás, né, no comboio, que já estava olhando para cima mesmo de capacete, porque já tinha reparado a quantidade exorbitante assim que a gente consegue enxergar de estrelas para lá. Porque não tem poluição, a gente está no meio do mato, no meio do nada, não tem luz de cidade perto para ofuscar. Estava uma noite maravilhosa, e aí o pessoal já estava chorando dentro do capacete. Tinha gente que lá, tinha um camarada meu que estava chorando dentro do capacete, né? E de emoção. A hora que eu fiz isso aí, então o cara assim, prantos, né? Prantos. Então, essas coisas é que tem que ser realmente cultuadas. Não é o cara chegar e definir um roteiro, vou lá para terra de vocês, vou visitar vocês lá em Santa Catarina, pega a motocicleta daqui, voa a 140, 150 o tempo todo, horizonte estreita. Quanto mais velocidade você tem, mais estreito fica o horizonte. Você não aproveita nada, não vê nem que cor que era a vaca que passou lá, a plantação de jaca que tem na beira da estrada, que eu já parei para comer, chupar cana, chupar laranja, mexerica, jabuticaba, enfim. Porque a gente tem chance, né, de olhar. Eu sei que é difícil você manter aquela meta ali de 100, 110, 110. Mas aproveitando a estrada, daqui a pouco você nem vê, já passou e tal. Então, esse é o meu jeito de rodar, o meu jeito de viajar. Eu venho mantendo essa média de quilometragem aí por ano, graças a isso também. Eu nunca levei um tombo de motocicleta, nunca fui envolvido num acidente, não tenho um pino na perna, um osso quebrado, nada por causa de motocicleta. Graças a Deus, eu faço parte daquele time de motociclistas que ainda não caiu. E espero morrer invicto, né? Porque o pessoal divide em dois aí, quem já caiu e quem ainda vai cair. Eu espero que eu consiga passar invicto aí,
na minha história de motociclista aí. Então é mais ou menos por aí, essas dicas eu acho importante. Eu sei que tem gente que não tem nem paciência, né? Mas é por aí, acho legal. Chapéu é marca registrada. Eu ganhei esse chapéu aqui antes do Jacarés do Asfalto nascer, antes de 1996, porque tinha um amigo meu que na época a gente andava de motocicleta junto, a gente já viajava bastante naquela época. Ele tinha uma turuninha também e a gente ia pra estrada assim, sem era nem beira. Vamos pra Cabreúva, vamos pra Itu, vamos pra Caçapava, enfim, conhecer roteiro. Ele viajava comigo. E o irmão dele, eles são de Caruaru, né, lá de Pernambuco. O irmão dele veio de caminhão para São Paulo, ficou uma semana aqui esperando carga para voltar com o caminhão carregado e a gente ficou ciceroneando o cara, né? Fiquei passeando com ele uma semana em São Paulo e ele fazia uns comentários engraçados, né? Pô, caramba, meu, tome estrada, tome bairro e sobe e desce e não acaba nunca essa São Paulo aqui. Não, nós estamos em São Paulo ainda, não sei o quê. E quando ele pegou a carga, nós fizemos um almoço de despedida na casa da mãe dele, né, lá na Zona Leste de São Paulo, e ele ficou lá comemorando, conversando, batendo papo e tal. Antes de viajar, ele me chamou lá no caminhão dele, falou assim: olha, Pica-Pau, eu queria agradecer a você, né, o fato de você ter passeado comigo aí, me mostrado São Paulo, etc e tal. Eu não tenho nada na minha vida, eu só tenho esse bruto aqui, uma plantaçãozinha de feijão lá no Caruaru, que tá seca, não tá dando nada lá. Mas eu tenho um negócio ali que eu vou pegar lá, subiu na boleia do caminhão e me deu um outro chapéu, não esse, né? Me deu um outro chapéu. E aí eu agradeci, né? Peguei o chapéu, joguei em cima do guarda-roupa e ficou lá. Aí eu fui num evento, saí de motocicleta para ir para um evento e tava um tempo assim como hoje, ameaçando chuva. Aí eu olhava sempre o chapéuzinho em cima do guarda-roupa lá, lembrava do amigo, né? Aí eu falei, pô, vou levar esse chapéu aí para tirar um barato. E botei o chapéu lá na motoca e fui embora. E cheguei lá no evento e começou a chover. E o chapéu ele tinha uma aba maior um pouquinho que essa daqui, desse mesmo modelo aqui, isso aqui é chapéu de vaqueiro na verdade. O pessoal confunde com cangaceiro, né? Mas não, é chapéu de vaqueiro. Aí eu tinha lá o chapéu de vaqueiro, peguei, botei, chegou lá no evento e começou a chover. E eu botei o chapéu e fiquei encolhidinho assim, que eu era bem mais magrinho, né? Fiquei encolhidinho assim, conversando com o pessoal na chuva, e o pessoal abrigado e eu debaixo da chuva conversando. Pica-Pau, sai daí que você vai se molhar. Não, não vai não. Tá vendo a chuva? Tá caindo pra lá, pra cá. Ficou ali aquela brincadeira e dali pra frente nunca mais eu abandonei o chapéu. Já faz muitos anos que eu uso, é marca registrada, né, em todo lugar. Inclusive lá na sua terra, lá pra baixo, tem o Douglas lá do Rio Grande do Sul, que usa também. Eu conheço o cara, aliás, um grande abraço aí pro Douglas. Ele é um motociclista lá de baixo, né, que usa o chapéuzinho também, e a gente quando se encontra aí é uma tiração de sarro danada, né, porque, mas assim, pra mim virou essa marca registrada sem querer. Agora todo mundo me conhece também por conta do chapéu, e eu trabalho, eu rodo, eu viajo, eu vou tudo quanto é lugar, é de chapéuzinho de vaqueiro mesmo, e é isso aí. Rain come pouring down. I heard my mama say, my papa, let's call him John Henry Brown. Walk on, boy. Walk on, boy. Walk on down the road. Ain't no one in this wide world gonna help you carry your load. Walk on, boy. Walk on, boy. Walk on down the road. No one in this wide world gonna help you carry your load. All right, Stanley. Well, I left my mama and papa just about the age of 10. Got me a job working on the river toting border for the hard-working man. Walk on, boy. Walk on, boy. Walk on down the road. Yeah.